que é uma conversa com um brilhante jornalista, sou testemunha disso, porque tive o privilégio de trabalhar com ele, que hoje é o editor-chefe do Público Brasil. Público Brasil, antigamente, na época de jornal impresso, seria um suplemento do jornal Público. Hoje em dia não é, está tudo misturado, está tudo na internet. Vicente Nunes, Vicente, me diga uma coisa, está chegando muito aqui ecos dessa confusão ou desse temor dos brasileiros que moram em Portugal e que receberam recentemente a notícia de que muitos deles, cuja situação, vamos dizer, ainda não foi resolvida de acolhimento em definitivo em Portugal, que muitos deles podem ser deportados. Me explica direito essa história, Vicente. Ô, Noblar, eu acho que é boa noite, né? Porque aqui já são quase 11 horas da noite. Boa noite, Guga. É um prazer estar aqui com vocês. Pois então, no sábado, o Portugal foi surpreendido aí por uma coletiva do ministro da Presidência do Conselho de Ministros, que corresponde ao ministro da Casa Civil no Brasil, Antônio Leitão Amaro, anunciando que 18 mil imigrantes serão expulsos de Portugal por não terem o pedido de residência aceito pela Agência para Integração, Migrações e Asilo, que é a ANMA, que é o responsável por avaliar a documentação, todos os pedidos de permanência no país. E ele alegou que esses imigrantes não já tinham sido rejeitados pela União Europeia, por países da União Europeia, e que vieram se estabelecer em Portugal porque aqui as regras eram mais fáceis. E ele disse que, a partir dessa semana, já vão notificar 4.574 imigrantes. E é curioso que esse discurso acontece no início das campanhas eleitorais aqui em Portugal, porque no dia 18 de maio vai ter eleição legislativa, que vai eleger o novo comando do país, né? O partido que tiver mais votos nomeia o primeiro-ministro. E esse governo, o Luís Montenegro é o candidato do PSD a primeiro-ministro. Então, ele está tentando a reeleição. E curioso que ele assumiu o discurso da extrema-direita, que tem um discurso anti-imigração, que é a favor de que todos os imigrantes sejam expulsos de Portugal. Ele acredita que tem um grupo de eleitores conservadores que não votam na extrema-direita e que ele pode atrair a seu favor. Então, está sendo acusado, inclusive, de agir como Donald Trump. Então, a situação assim, é bem dramática aqui, né? Porque Portugal precisa de imigrantes, é uma economia que vem crescendo graças à presença dos imigrantes aqui em Portugal. É uma população que até 2018 vinha decrescendo, e a partir da chegada dos imigrantes, sobretudo dos brasileiros, voltou a crescer, né? A população tem o efeito demográfico, e Portugal, o ano passado, foi o segundo país da União Europeia que mais cresceu o dobro da União Europeia, graças à presença dos imigrantes. Agora, Vicente, me explica uma coisa, só um minutinho, Guga. Me diz em números, a colônia brasileira, os brasileiros como um todo, quantos são os brasileiros em Portugal? Quantos são os que não têm sua situação ainda legalizada e, portanto, em tese, estariam sujeitos a essa deportação? Noblar, o último número que o governo de Portugal anunciou é um número preliminar de 2024, aponta que há 1.600.000 imigrantes vivendo aqui em Portugal, ou seja, quase 15% da população de Portugal já é de imigrantes. Os brasileiros formam a maior comunidade de imigrantes no país. O último dado dito pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, é que a comunidade brasileira passa de 550 mil.
Mas os números que devem ser divulgados daqui algumas semanas vai mostrar uma comunidade com mais de 700 mil brasileiros legalizados em Portugal. Lembrando que nessa conta não entram os lusos brasileiros, que são aqueles que têm dupla nacionalidade, que somam hoje quase 200 mil. Por baixo, pode-se dizer que a população brasileira em Portugal, incluindo os lusos brasileiros, e os brasileiros que têm outras nacionalidades, como italiana, francesa, austríaca, já chega a quase 1 milhão de pessoas. E tem provocado uma mudança incrível aqui em Portugal, em vários setores da economia. Agora, houve um questionamento no sábado mesmo, quando o governo de Portugal anunciou aí a expulsão de imigrantes, tanto o cônsul-geral do Brasil em Lisboa, o Alessandro Candeias, quanto o embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro, questionaram o governo português, querendo saber, vem cá, como é que vai ser esse processo de expulsão? Quantos brasileiros estão nessa lista? E, segundo o governo português, que também confirmou para a gente, o número de brasileiros que vão ser expulsos é residual. A maioria dos imigrantes que têm que abandonar o território português é de indianos, de paquistaneses, de Bangladesh e do Nepal. Eles representam quase 70% dos imigrantes que vão ser expulsos. Vicente, então, pelo que você explicou, essa medida de começar a, de alguma maneira, deportar, barrar os estrangeiros, é uma medida eleitoreira, visando a eleição e tentando tirar parte do eleitor da extrema-direita. Mas sem esse tipo de medida, e mesmo com ela, qual que é a probabilidade da extrema-direita se tornar a maior força política nessa próxima eleição? Eu acho que a extrema-direita aqui ela tem um eleitorado contido. Hoje deve estar em torno de 16, 17% do eleitorado. E olha, uma curiosidade, sabe, entre os imigrantes, quem mais vota na extrema-direita? Os brasileiros. E o Chega, que é o partido da extrema-direita, foi o grande vencedor das eleições portuguesas no ano passado. Quando o Montenegro foi eleito, o Chega ganhou no Brasil. É incrível, mas é verdade. Mas eu acho que assim, há um cordão sanitário aqui em Portugal que isola um pouco a extrema-direita. Mas, de qualquer forma, o Montenegro, para tentar se distanciar mais da esquerda, do Partido Socialista, está usando o discurso da extrema-direita para tentar fazer maioria no Legislativo e assim se cacifar para ser primeiro-ministro. Isso aí é claro. Inclusive, os candidatos de esquerda, no domingo, quando iniciaram a campanha eleitoral, compararam o Montenegro ao Trump. E o governo brasileiro está preocupado com isso, porque teme que os imigrantes sejam expulsos sem dignidade, algemados, como a gente viu naqueles aviões que saíram dos Estados Unidos em direção ao Brasil. Agora, Vicente, ou eu perdi um pouco do que você disse, ou você ainda não deu para a gente, pelo menos, um número aproximado de brasileiros que vivem hoje em Portugal e que estariam sujeitos a essa deportação. Sim, é o seguinte, pelos números que não são oficiais ainda, porque ainda não houve uma declaração oficial por nacionalidade, mas calcula-se até agora que seriam 450 brasileiros que seriam expulsos. O que a gente não... Se for, por exemplo, 450 da primeira leva, de 4.574, esses brasileiros representam 10% dos expulsos. Agora, a gente não sabe se esses 450 são em relação aos 18 mil. Mas 450 brasileiros, com certeza, esse número a gente já pode cravar que serão expulsos de Portugal. E sem... Agora, isso também... Desculpa, e sem cumprir
a medida Nada. administrativa. Nada. Então, eles terão 20 dias para deixar Portugal. Agora, Vicente, isso também serve, é uma espécie de aviso, a não ser que eu esteja interpretando errado, para os brasileiros que, porventura, queiram migrar para Portugal. Isso vai criar um certo desânimo, vai criar muita irritação, claro. Isso pode ser lido assim também? Noblar, assim, particularmente, a gente tem visto que o governo português escolheu os brasileiros como imigrantes preferenciais. Por quê? Tem fácil adaptação aqui, a cultura é muito parecida e fala a mesma língua, né? Então, isso facilita muito, ao contrário de outras nacionalidades que têm dificuldades para aprender o português e tal. Mas, sim, vai ficar mais difícil. Para chegar aqui, vai ter que estar legalizado, vai ter que vir com visto de trabalho, ou visto de estudante. Não vai ser uma farra, como a gente viu nos últimos anos, em que os brasileiros chegavam aqui às pencas, sem qualquer documentação. Tanto é que, para se ter uma ideia, quando esse governo assumiu, tinham 900 mil pedidos de residência aqui em Portugal, encalhados, sendo que quase a metade de brasileiros. Agora eles estão tentando resolver isso, e por isso que não existe ainda um número oficial de quantos imigrantes totais e quantos brasileiros estão aqui, porque eles estão tentando arrumar a casa. E existe uma determinação da União Europeia também para criar regras mais rígidas de fluxo de pessoas pelo continente. Inclusive, quem chega como turista aqui em Portugal já está, muitas vezes, se deparando com barreiras na entrada do aeroporto, antes mesmo da imigração, e pessoas sendo barradas ali, levados para a salinha. E outra coisa, o governo anunciou um pouco antes desse anúncio da expulsão, a construção de 2 prisões para imigrantes ilegais. Eles vão consumir 30 milhões de euros, cerca de 180 milhões de reais, para construir essas 2 prisões. Uma aqui nos arredores de Lisboa e uma no norte do país, porque hoje eles têm 2 centros de detenção, um no aeroporto de Lisboa e um no aeroporto do Porto, e está apinhado de gente. Então, para vir para Portugal, tem que vir planejado, com cuidado, não é achando que é uma festa, que Portugal é a Lusolândia, como diz um empresário que eu entrevistei, que não existe paraíso. Aqui tem muitos problemas, é difícil se adaptar. Eu mesmo estou trabalhando aqui, mas sou um imigrante, e vejo que a dificuldade que é para a gente viver em outro país. Eu estou numa condição mais privilegiada, porque eu estou trabalhando, tenho profissão, e quem vem aqui sem nada? Então, o risco de cair na rua, de ficar sem moradia. Hoje, alugar um imóvel aqui em Portugal é uma loucura. Para você alugar um quarto em Lisboa, custa 800 euros. Entendeu? A gente está falando aí de 8 vezes 6, 44.800 reais por mês. O salário mínimo aqui é 870. Vicente, você acaba de me desanimar, tá? Você acaba de me desanimar. Você acaba de me desanimar. Eu tinha planos futuros, apesar da idade, de passar uma boa temporada em Portugal, mas estou vendo que não vai dar. Venha, Noblar, é bom, assim, é legal, eu acho que vale a pena a experiência, mas é lógico, você tem que vir planejado. Você não vai vir aqui numa condição de não ter renda para sobreviver, é isso que eu estou dizendo. Porque, por exemplo, você vir para ganhar um salário mínimo de 870 euros... Ô Vicente, muito obrigado. Não dá mais tempo, porque a gente ainda tem um último assunto, que é o conclave, que começa depois da manhã. Muito obrigado, foi bom reencontrá-lo. Obrigado, Guga. Obrigado, Noblar. Um abraço. Tchau, tchau. Um abração. Grande Vicente. Olha uma coisa, já vamos